Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos mais uma vez, nesse dia, de poder estarmos aqui na presença dEle para tão somente ouvirmos a sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje tivemos uma escola dominical na qual encerramos o estudo da mensagem Apocalipse capítulo 4, terceira parte. Na sequência desta mensagem, o profeta pregou o Apocalipse capítulo 5. Então, nós vamos adentrar a este Apocalipse capítulo 5 e esperando que Deus possa nos ajudar a nos dar tudo aquilo que nós temos necessidade. Está ficando registrado, gravado. Então, se houver alguma dúvida no que foi falado, hoje pela manhã estivemos falando um pouco mais sobre aqueles 4 guardas, lá do Velho Testamento, que eram compostos pelas 12 tribos de Israel, 3 tribos cada lado que guardavam o propiciatório. Depois, no final dessa mensagem, o profeta vem e nos mostra que no Novo Testamento os 4 evangelhos também guardam algo, E cada um dos evangelhos é uma porta de entrada para chegar até o propiciatório de Jesus Cristo. O profeta também nos disse que o livro dos Atos dos Apóstolos não é o fundamento. Isso nós lemos ontem aqui, Muitas vezes o povo fala assim, o fundamento do cristianismo está em Atos. O profeta disse que não. O fundamento do cristianismo está nos 4 evangelhos. Ele disse isso ontem aqui para nós, na leitura desta mensagem, Apocalipse capítulo 4, terceira parte. Ele disse que os Atos é a continuação, aquilo que esteve ali durante aqueles 4 guardas. Então, Deus abençoando de tal forma, derramando o Espírito Santo ali, Então, foi o Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. Então, o livro dos Atos não é o fundamento são os 4 guardas. E o profeta estava nos mostrando o que cada um deles trouxe, E pela manhã nós até tivemos fazendo referência a João, João, o escrito de João, vocês podem ver que é um pouquinho diferente dos escritos dos 3 primeiros apóstolos. Porque sobre aquela etapa de João, estava ali a face da águia, E a águia representa profeta, e quanto mais sobe, mais a visão tem aguçado. Então, João pôde falar no seu livro, a carta a João, de uma esfera maior, muito mais abrangente do que os próprios 3 apóstolos de início, Então, nós podemos aí, se tiver alguma dúvida quanto a isso, podem assistir à escola dominical, na qual estivemos falando sobre isso. Então, nós queremos nesta noite, o Senhor nos permitir, entrarmos dentro desse assunto, Apocalipse capítulo 5, primeira parte. Ok? Vamos nos colocar de pé. Apocalipse capítulo 5, desde o versículo 1, diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém. A voz disse o quê? E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono
e dos 4 animais viventes, e no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto. Mas os anciãos dizem, eis aqui o leão. Mas quando João olhou, viu o quê? Um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Amém. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por nos conceder esta oportunidade de estarmos aqui na Tua presença para tão somente ouvirmos a Sua voz. Nós temos Te louvado, temos engrandecido o Teu santo e poderoso nome, e agora, Pai, estamos dispostos a ouvir a Tua palavra, adentrar um pouco mais ao Santo dos Santos, pois é aí, ó Pai, onde o sobrenatural se manifesta, é aí onde se encontra o maná que tanto necessitamos, ó Pai. O nosso desejo, o nosso intuito nesta noite é de tomar uma porção deste maná, este maná que nos dá vida eterna, este maná que nos traz libertação, este maná que nos dá revelação do tempo em que nós estamos vivendo, ó Pai. Perdoe os nossos erros e pecados que hajamos cometido, seja por pensamentos, por palavras ou por ações, que o Teu sangue foi vertido ali na cruz do Calvário possa nos limpar e nos purificar. Ó Deus bendito, esta é a nossa oração e o nosso pedido, ó Pai, em favor daqueles que têm estado enfermos, que Tu possas curar o enfermo e libertar o cativo. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos e Te agradecemos por tudo. Amém e amém. Podeis assentar, louvemos ao Senhor com um cântico. Pode ser que segurança. Canta minha alma, canta ao Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Receba toda adoração, todo louvor. Para isso que estamos aqui, Pai. Que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor. Ele
Apocalipse capítulo 5, primeira parte. Antes da leitura da escritura, desta mensagem, o profeta nos traz um assunto. E já naqueles dias, após a pregação das 7 eras, que essa mensagem foi pregada dia 11 de junho de 1961. Então lembram que quase 6 meses depois que as eras findou, em dezembro de 60, ele iniciou a pregar as eras no início de dezembro de 1960. Esta mensagem, Apocalipse capítulo 5, ele já estava pregando no mês 6 de 61, 6 meses após a pregação das eras. E esse assunto, um pouquinho antes da escritura, antes dele entrar no tema, ele traz o assunto sobre as pessoas estavam anunciando, né, ou falando por baixo, como é que é a palavra certa? Não abertamente, mas conversando em conversas, que o profeta seria Cristo. Nós vemos isso, ele falando sobre isto na mensagem, a invasão dos Estados Unidos, que isso quase o fez parar. E veio até do Canadá isto. Então isso nos leva a lembrar que João também quis adorar o anjo. Porque João viu o reflexo de Cristo naquele anjo. E o grande da revelação, e logo Deus depois mostra para o profeta isso. Depois Deus mostrou ao profeta quando João Batista trouxe a restauração ali, daquele tempo, há muito tempo que eles haviam ficado sem profetas, e quando apareceu João Batista com os feitos do Elias, vindo preparando o caminho para o Senhor, Malaquias 3, então muitas pessoas confundiram achando ele ser o Cristo. E nessa mensagem aqui, o profeta nos fala um pouquinho sobre isso. E eu gostaria de ler isso aqui para nós. Porque quando nós olhamos para a revelação, na sua totalidade, então nós vemos algo, mas o profeta diz, é aí onde é tão difícil para as pessoas entender. O profeta não é Jesus Cristo. O profeta foi um que nasceu, veio por intermédio da união de um casal, então nasceu em pecado. Foi redimido pelo sangue de Cristo, assim como cada um de nós. Mas aprove Deus tomar aquele véu de carne para poder trazer a manifestação do Filho do Homem, Lucas 17:30. Mas nós não podemos confundir profeta como Cristo. Amém? Embora que o profeta como Jesus, porque Cristo sim, o profeta vem e nos mostra que Cristo é o quê? É a unção. Cristo é a unção. Ele fala sobre isso na mensagem dos ungidos dos últimos dias, né? Falsos cristos, falsos ungidos, que haveria nesse tempo do fim. A única forma de você descobrir se ele é um falso ou verdadeiro, tem que refletir no Urim e o Tumim, que é a palavra. O que ele vem dizer tem que brilhar no Urim e o Tumim, que é a palavra. Se não brilhar, ele não é autenticado. O ministério de Elias, em João Batista, foi autenticado por Jesus Cristo. E o profeta no livro das eras, quando nós lemos, estudamos aqui, ele disse que o próprio Cristo autenticaria o ministério do profeta. E que o próprio profeta estaria, e o sétimo anjo estaria na terra no tempo daquela vinda. Aqueles que viram isto em 63, entenderam que o profeta estava aqui quando ele desceu na nuvem. Aqueles que não viram esta vinda, aguardam uma ressurreição do profeta. Por isso que você encontra divisões de entendimentos,
Porque aqueles que não enxergaram a vinda em 63, eles sabem que o profeta disse que o próprio Jesus Cristo autenticaria o ministério do sétimo anjo. Então, por isso que eles aguardam uma ressurreição isolada do profeta, para que Cristo possa vir. Então, esse é o segmento quando se falam, os irmãos que creem na ressurreição isolada. Creem numa ressurreição é por quê? Porque ele teria que estar aqui no tempo da vinda de Cristo. Estão me entendendo? Aqueles que não enxergaram, aqueles que não viram a vinda em 63. Mas vamos ler aqui, eu quero ler na página 4, a tradução de Goiânia. Eu vou ler. Página 4, parágrafo 20. O profeta diz assim, eu, a miúde, me pergunto, o que será quando eu chegar ao fim do meu caminho, o qual não sabemos em que tempo será? Nenhum de nós sabe. Assim sendo, eu estava pensando, olhando para trás, ao longo do caminho de onde tenho vindo através da vida e visto as diferentes colinas e trechos de sarças, rochas e lugares duros e corredores tranquilos. E o que fiz naquela classe de tempo, tudo isso mostrará num desses dias a hora de minha partida. Nós vemos que quando chega a 62, pondo-nos ao lado de Jesus, ele fala que o ministério dele já tinha acabado, que o tempo, a mensagem já tinha terminado. A citação está naquele estudo, quando o fim da era de Laodiceia, eu li isso. Ele achava que ele ia morrer, né? Ele achava que seria tirado ele daqui da terra de alguma forma. Pode ser que me baleie, seja baleado, ou de alguma coisa, mas ele disse que ele não morreria de velhice, até que ele estivesse aí. Ele quem? Jesus Cristo. Então veja, então aqui é um pouco antes disto. E ele diz assim, tudo isso mostrará num desses dias a hora da minha partida, e fará isso a cada um de nós, todos estaremos seguros disso. Isso mostrará a cada um quando esse tempo vier. Isto me traz, ou me guia a dizer algo que eu preferiria fugir do que dizer. Me guia a dizer algo que isto mói o meu coração profundamente ao dizê-lo. Porém, o que eu digo, sou forçado a dizer, dando-me conta que isso está sendo gravado e o mundo o ouvirá. Porém, tenho deixado o ministério por uma causa, pela qual sinto que tenho de deixá-lo. Talvez muitos de vocês o tenham ouvido. Eu estou fechando meu escritório e assim por diante, e deixando o campo. O profeta estava parando, determinado a parar. Por que ele estava determinado a parar? Aqui ele vai entrar no assunto. Eu não sei onde nosso Senhor me guiará, e disto eu não tenho o controle, ou qualquer coisa que ele terá para eu fazer, mas eu estou pensando no fim do caminho, onde eu devo chegar, e ao longo da jornada da vida, e eu tenho cometido tantos erros pelos quais sinto muito em meu coração, porque eu suponho, eu estou forçando demais, aumenta um pouquinho, e ao longo da jornada da vida, eu tenho cometido tantos erros pelos quais sinto muito em meu coração, porque eu suponho, sendo humano e em debilidade e tudo mais, isso faz com que uma pessoa faça coisas ou diga coisas e mesmo haja da maneira que elas não queriam agir. Porém, sendo a debilidade de um ser humano, ora nós temos aqueles tempos, o tempo da fragilidade. Mas ali, se há algo que tem estado em meu coração a fazer, foi ouvir aquelas palavras do nosso Senhor Jesus no fim dessa jornada, dizer, foi bem feito, meu bom e fiel servo. Muitas vezes tenho dito que gostaria de haver estado de pé ali, quando ele disse, vinde a mim. Porém, tenho desejado ouvir dizer, bem feito, e não ouvir a voz no original dizer, vinde a mim. Lá atrás,
nos tempos da escrita da Bíblia, porém, desejo ouvir dizer, bem feito. Se há algo que eu queria ser, e desejo de coração ser, foi um verdadeiro servo de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Quero que meu testemunho seja limpo, distinto, que resista. Em todos os meus erros eu ainda o amava de todo o meu coração. Aqui nos ajuda, irmãos, a entender muita coisa. Aqui nos ajuda a como se portar até diante das fraquezas. Aqui nos ajuda. Porque muitas vezes o diabo vem e te acusa para derrubar você. Mas veja aqui o profeta dizendo: em todos os meus erros, eu ainda o amava de todo o meu coração. E faço isso nesta manhã com todo o meu coração. E por causa disso me obrigo a dizer que estou deixando o ministério. E é porque há algo que se levantou entre as pessoas que me fez fazer isto. Isto é, que tenho sido tirado de minha classificação de um ministro ou um irmão e sendo chamado de Jesus Cristo. E assim chamado, isso me classificaria como um anticristo. Eu prefiro me encontrar diante de Deus como um covarde do que me encontrar ante Ele como um anticristo. Tirar algo dele. Eu ouvi disto uns poucos anos atrás e pensei que fosse uma galhofa e me encontrei com um par de irmãos, os quais eu não vejo a nenhum deles na reunião esta manhã, 2 ou 3 deles, uma vez, numa viagem de pesca, e eles me abordaram sobre o tema, dizendo: irmão Branca, não é você o Messias ungido, o Cristo? E pus meus braços ao redor do pescoço de ambos, os irmãos, e todos eles, e disse: irmãos, tanto que tenho tratado de ser um verdadeiro servo de Cristo, e não gostaria que vocês dissessem tal coisa como esta. E se isto alguma vez for dito de mim, então deixarei o campo com uma consciência limpa, e vocês que fizeram isto serão responsáveis por cada alma que eu haveria salvado durante este tempo, por tirar-me do campo. Pensei que isso havia se acabado. E eu ouvi isto uma e outra vez, porém não foi assim. Outro dia no Canadá, um irmão me mostrou um pequeno cartão de uma coisa que ele levava em seu bolso, que dizia: William Branham é nosso Senhor. Batizando o nome de William Branham. E um precioso, se isto houvesse sido um inimigo, se houvesse sido meu inimigo, eu haveria entendido que era uma zombaria. Porém, um precioso amado irmão veio para confessar seus pecados, seus erros e dizer de sua fé em mim, como sendo Jesus Cristo. E não faz muito tempo eu vi um vídeo agora da África, uma pessoa batizando. Agora, pouco tempo eu vi isso. Eu tenho cartas em casa, telefonemas de Chicago, de diferentes lugares, perguntando se eu creio nesse dogma. Eu tenho toda a classe de cartas que chegaram nos últimos poucos dias, telefonemas de diferentes lugares assim, dizendo que eu era Cristo. Irmãos, isto é uma horrível vergonha, perversa, mentira do diabo. Veja, eu sou seu irmão. Agora, isso poria qualquer pessoa fugir do campo? Isso faria com que qualquer pessoa que ama a Cristo fugisse da mesma coisa. Fui ao Senhor aqui, não muito tempo, quando pela primeira vez ouvi isso, há cerca de 1 ano atrás. Então eu fui ao Senhor e Ele me levou à Escritura. Quando João saiu pregando, eles não haviam tido um profeta por tantos anos, até estes.
Eles todos estavam maravilhados em seus corações, pensando que talvez fosse João o Messias. Assim então, João, eles foram e lhe perguntaram, e ele disse que ele não era. Você lê isso em Lucas, no 3º capítulo, no verso 15. Então isso se acalmou, assim o deixei ir. Porém, quando isto veio, então eu sabia que algo tinha que ser feito. E eu digo isto, que a visão e o anjo do Senhor que apareceu no rio, se esta há de ser minha última mensagem, ou a última coisa à igreja, ao mundo, estas coisas são verdades quanto ao anjo do Senhor. E eu fico quieto se as pessoas me chamam de um profeta, muitas vezes porque um profeta no testamento inglês é só um pregador. Um que profetiza, anunciador da palavra, e assim por diante. Me mantive porque você poderia empurrar isso para baixo, porém, quando se trata de ser chamado Cristo ungido, ou algo, isso foi demasiado para mim. Assim sendo, eu não pude suportar isto. E assim então eu vim, depois de deixar as reuniões no Canadá, eu encontrei isto entre os esquimós, ou os índios ali, isso chegou a eles. Assim sendo, isso me destroçou por completo. E a viagem de caça, que havia planejado há muito tempo, não pude realizá-la. Eu temia um acidente de caça, se vocês entendem o que eu quero dizer. Cheguei a estar tão abalado, pior do que eu estou de pé aqui. Não podia suportar aquilo mais. Pensar que 31 anos de meu ministério rolaram pela sarjeta do diabo. Quando me houver ido, que dirão eles? Ali está ele, isto é exatamente o que era. E toda a influência que eu tinha entre as pessoas, você vê onde isso estaria, eu seria um anticristo. E eu não poderia suportar isto. Eu pensei, eu preferiria morrer aqui nos bosques, como cair sobre o meu rifle ou algo. E eu vi que eu era. Então pensei acerca de meu pequeno José e etc., que tinha que ser criado, e eu não estava em condição para caçar. Assim sendo, deixei os bosques e vim para casa. E tendo estado arrasado cerca de 8 ou 10 dias, em tal situação que só pensei que estava perdendo minha mente, e pedi que todos se distanciassem de mim e me deixassem só, porque estava em tal condição nervoso e agitado, e todo arrasado em pedaços. Eu me admirava, se isto houvesse sido de um inimigo meu, isso estaria bem, e eu haveria rido disso, e haveria continuado. Porém, se trata de preciosos irmãos, pessoas preciosas irmãs, então isto é o que me fere. E eu disse, Senhor, ó grande, as coisas são muito grandes para mim, terei que sair e deixar isto em tuas mãos, eu não sei mais o que fazer. Umas poucas noites atrás, para estar seguro, tive uma visita do Senhor, e vi um precioso, uma serpente, a qual era amarela e negra, e falando-me persistentemente, e a coisa me picou na perna, porém, o sangue era tão puro, que não surtiu efeito em mim. E eu olhei para baixo, e ali é onde eu havia sido picado antes, e me voltei rapidamente com um rifle e disparei, e ali pegou direto no meio daquela coisa. E um irmão disse, e eu voltei com o meu rifle para disparar-lhe na cabeça. E ele disse, não faça isto, só apanhe o pau que está ali ao teu lado. E quando dei as costas para apanhar o pau, aquilo serpenteou para a água. Simplesmente um pequeno charco d'água. Então, ele não matou aquele espírito. Conseguiu fugir. Eu disse, bem, isso não pode ferir por muito tempo agora, porque creio que o irmão se dá conta, os irmãos, do que sucederia. Eu disse isto, ela está mortalmente ferida, assim sendo, ela morrerá.
Perguntei a muitos dos membros da minha igreja aqui, neste tabernáculo, com o irmão Neville e eu, que se aproximaram de mim com a mesma pergunta: irmãos, irmãs, não tenho tratado de ser um verdadeiro servo de Jesus Cristo diante de vocês? Não tenho procurado ser vosso irmão? Agora, onde quer que isto esteja, é um espírito sobre gente preciosa. Muita gente tem me perguntado isto, porém isto é um espírito. Porém espero que hoje isto receba uma ferida mortal e morra rapidamente, para que eu possa regressar ao ministério. Até então, pedirei a cada um que orem por mim. Não sei o que vou fazer. Minha residência está à venda e eu não posso suportar isto. Eu se fico por aqui, vou enlouquecer completamente. Lhes peço que orem por mim. Recordem, se vocês alguma vez crerem em mim, se alguma vez creram em mim como um servo de Cristo, recordem, isto é um erro. Isto é falso. Assim diz o Senhor, é um erro. Não tenha nada a ver com isto. Eu sou o vosso irmão. Amém. Inclinemos nossas cabeças. Pai celestial, minha carne está tremendo, minhas mãos estão comprimidas, meus dedos estão encolhidos em meus sapatos. Ó Deus, tenha misericórdia, que tenha feito, Senhor, para merecer isto. Eu rogo que Tu sejas misericordioso comigo, Senhor, e com todos, e lá distante nessas preciosas e amadas pessoas, que possam elas ver seu erro e o que elas têm feito, Senhor, de partir o coração de seu irmão, e também, não somente de seu irmão, mas também do nosso Salvador e o nosso Pai Celestial. Eu rogo que Tu nos perdoe de nossos erros, Senhor. Permita que o santo sangue de Cristo traga nossos seres para estarem juntos, Senhor. Benditos sejam os laços que unem nossos corações em amor e companheirismo cristãos. Deus, que o inimigo que tem se aproximado de nossos irmãos e irmãs possa receber uma ferida mortal, que não exista mais e que morra, Senhor. Quando fizeres isto, Pai, regressarei de novo ao campo, porque até então, Senhor, sou teu servo de coração partido, esperando. Isto é mais do que eu poderia fazer. Com lágrimas e pranto e com persuasão, que tenho tratado, Senhor, com esforço. Tu conheces meu coração, para deter isto antes que chegasse a esse extremo. Porém, isso foi mais do que eu poderia fazer. Assim, Pai, encomendo em Tuas mãos, do púlpito onde tenho pregado por todos estes anos, o encomendo em Tuas mãos. Agora Tu te encarregarás disso, Pai, em Tua própria divina maneira, e quando tudo estiver terminado e tudo acabado, então Teu servo retornará. Até então estarei esperando ouvir de Ti, Senhor. Abençoa-nos agora e dá-nos um grande culto hoje. Não estamos aqui somente para isso, senão fazê-lo claro, publicamente ante o mundo, que eles possam saber, Pai, que eu Te amo e creio em Ti, e tenho parado por Ti, e quero fazê-lo. Se tenho que ir, deixe-me ir, Senhor, com um coração limpo e um testemunho real, que eu tenho crido e confiado em Ti. Conceda isso, e Te louvarei, e Te darei glória por todas as eras que vêm, por meio de Jesus Cristo. Amém. Agora, nas Escrituras, voltemos à Bíblia. E eu pensei nesta manhã que seria uma boa coisa, se o irmão Neville não se importar, simplesmente continuar por uns poucos minutos. E agora, não me deixe ouvir isto mais uma vez mencionado entre alguns de vocês. Simplesmente ore e deixe isto, silencie. Vê? Eu tenho 52 anos de idade, porém, eu penso, talvez se Deus me guardar e me restar um pouco de vida, quero gastar cada parte do meu tempo para Cristo. Assim sendo, recorde, estou partindo porque sou forçado a fazê-lo. Agora no livro de Apocalipse, no capítulo 4, onde ficamos outro dia, quando estávamos no estudo, Apocalipse capítulo 4, creio, na última parte do verso ou do capítulo. Bem, quantos gostam de Apocalipse? Maravilhoso. Agora, creio que deixamos no quinto capítulo, verdade? Ficamos no capítulo 4, as 4 criaturas viventes,
Agora vamos nos aproximar da palavra, esquecendo aquelas coisas que estão no passado. Amém. Pai, Deus, ajuda-nos agora, porque estamos tão nervosos, porém nos aproximamos da palavra, esquecendo o que está no passado. Prosseguimos agora para o alvo da soberana vocação do ministério de ser um servo de Cristo. Dá-nos a palavra nesta manhã e alimenta nossas almas famintas, porque estamos anelando, Senhor, e esperando por essa preciosa unção do Espírito Santo. Venha entre nós, Senhor, perdoando os nossos pecados e transgressões, permitindo-nos ser teus servos, porque o pedimos no nome de Jesus. Amém. Agora tomamos as eras da igreja, as últimas 7 eras da igreja, e então agora, creio que alguns deles vão compilar isso, as eras da igreja, e então entramos no capítulo 4 do livro de Apocalipse, que é isto, a revelação de Jesus Cristo, a revelação, chamada em latim, o Apocalipse, a qual significa ser revelado, tirando a cobertura, mostrar, expor, trazer a revelação de Jesus Cristo, o qual era e é e há de vir, a raiz e linhagem de Davi. Agora, no capítulo 4, encontramos que João foi arrebatado ao céu, depois que ele havia visto as eras da igreja, simplesmente pondo em um pequeno fundo agora, e então talvez melhor seja ler uns poucos versos do capítulo 5, e então começaremos com a base. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte bradando com uma grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Vocês lembram quais eram os 4 animais viventes? Leão, boi, rosto de homem, né? E a águia. Esses eram os 4 animais, seres viventes. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Esses são os 7 primeiros versos. Agora no terceiro capítulo de Apocalipse, encontramos a finalização da era da igreja, a qual terminou com Laodiceia, a morna era da igreja. Então, descobrimos que imediatamente depois disso, João foi arrebatado no Espírito, acima no céu, e ele viu coisas que eram, o que hão de vir, e coisas que haviam descido, e coisas que haviam sido. Agora, encontramos que a igreja não aparece mais até o capítulo 19 de Apocalipse. Então ela regressa com seu Senhor gloriosamente lavada no sangue. Ela sobe em Apocalipse 4 e ela volta em Apocalipse 19. Rei e rainha, já volta casada, para estabelecer o reino milenial. Agora, nessa última referência para um pequeno fundo estabelecer onde João está agora, descobrimos na última mensagem, e eu estava revisando brevemente ontem, algo do contexto da qual eu havia falado, e João foi levado para cima no céu e viu estas coisas. E eu havia notado ali que ele havia dado uma revelação que, você sabe, depois de sua ressurreição, muitos estavam com ele, e alguns disseram: que acontecerá a este homem que está se apoiando sobre teu seio, João?
sobre teu seio, João? Jesus se voltou e disse: que te importa se ele ficar até que eu venha? Assim sendo, ele nunca. Então saiu uma doutrina, vem, quão fácil isso pode começar? Ali saiu uma doutrina que João não ia morrer até que ele visse a Jesus vindo, ou até a segunda vinda. A Bíblia diz que havia uma doutrina que saiu disso. No entanto, Jesus nunca disse isto dessa maneira. Ele disse: que te importa se ele ficar até que eu venha? Agora encontramos que ele foi levantado aos céus e viu desde então até a vinda do Senhor, como se ele houvesse estado ali e houvesse visto tudo suceder. João mesmo não viveu. Ele viveu cerca de 90 anos de idade e então morreu numa morte natural. O único dos apóstolos, depois de vir de seu exílio na ilha de Pátimos. Agora, há um ponto sobressaliente que eu gostaria, e eu creio que eles têm descido meu quadro negro, porém, gostaria de enfatizar sobre ele um pouco antes de atingir esta coisa importante. Isto é glorioso, e um maravilhoso capítulo. E então o próprio próximo capítulo começa com a abertura desses selos. Então, temos que saltar dali e ir a diferentes lugares da Bíblia para obter esses selos, quando eles se abrirem, e o que os mistérios deles são. Eles são gloriosos, ricos, com vitaminas espirituais. Aleluia. Agora vemos que uma das grandes sobressalientes coisas que gostaria de chamar a sua atenção foram as criaturas viventes da última parte do capítulo 4, que João viu observando esta arca do pacto. Recorda você como eles foram colocados justamente como Israel em sua marcha? Eles tinham, agora, ali estava a face da criatura vivente, e descobrimos que essas criaturas não eram anjos, tampouco eram homens, eles eram querubins, e os encontramos no Antigo Testamento com a arca, os encontramos no Novo Testamento, e então os encontramos de novo na vinda do Senhor. Querubins guardando o propiciatório. O propiciatório, a qual ninguém podia se aproximar, a menos que houvesse uma expiação ali para aquela pessoa. A única maneira que o santuário, quando foi aspergido por sangue, então chegou a ser um propiciatório. Porém, depois que o sangue foi tirado, chegou a ser um tribunal. Ninguém podia suportar o juízo de Deus. A única coisa que podemos esperar é misericórdia, não juízo. Não justiça. Não podemos nos aproximar de sua justiça, porque sua justiça, ele terá que guardar sua palavra, e guardando sua palavra, no dia em que dele comerdes, nesse dia morrereis. Quem queria justiça? Eu não quero justiça, eu clamo por misericórdia. Desde que a misericórdia de Deus e o propiciatório está aspergido. Porém, havia um tempo de limpeza no santuário, quando ele era o tribunal, durante o tempo que o sangue era tirado do propiciatório. Agora, estamos nos aproximando desse tempo. Ele pregou em 61. Quando que os selos foram abertos? 63. Com a descida do anjo forte. E para ele descer, ele teve que sair do trono. Agora, estamos nos aproximando a este tempo. Estamos agora nos aproximando a esta era. Uma limpeza do santuário e os juízos vindo sobre a terra. Vem, desde que o sangue esteja ali. Deus não pode destruir a terra enquanto o sangue estiver ali. Ninguém é um pecador diante de Deus. Todo mundo está bem, porque há uma expiação para todos. Porém, se você falha em aceitar esta expiação e entra em sua presença, então você é um pecador, você está além desta misericórdia. Então, você tem julgado a si mesmo. Porém, agora, enquanto há misericórdia,
Mas quando a limpeza do santuário vier, o sangue sai do propiciatório, e então a ira de Deus cai sobre a terra. Ó Deus, sê misericordioso conosco, que não sejamos encontrados naquele dia sem as misericórdias de Deus. Agora, vemos ali dentro, eu tratarei de espiritualizar isto aqui, ou desenhar isto com minha mão, que ali estava 4 esquinas, como Israel acampava, eles colocavam a arca no centro, e nos 4 lados da tenda estavam 3 tribos de Israel. 3 vezes 4 são 12, e 4 vezes 3, melhor dizendo, são 12. E cada 3 tinha uma cabeça, e cada cabeça de tribo. Um deles era Rubem, ele sempre acampava ao sul. Se tiver a foto do croquis que eu fiz, hoje eu coloquei uma foto hoje pela manhã, um rascunho que eu fiz, não coloca toda a imagem. Um deles era Rubem, ele sempre acampava ao sul, ele era a cabeça do homem, e Efraim estava ao oeste, com 3 tribos, e era o boi, então no oriente estava Judá, lá. E no norte estava Dan. Aqui eu tenho esse croquis, um desenhozinho que eu fiz. A arca do propiciatório no meio, então norte, sul, leste, oeste. Então era assim que eles andavam no deserto, né? O propiciatório no meio. Então lá no norte estava Dan, e no Novo Testamento João, e a unção era águia. Eles tinham o rosto da águia. No leste, oriente, Judá, que comandava as 3 tribos, né? Leste, e tem o rosto do leão, e era Mateus. No sul, Rubem, que tinha a unção do boi, e Marcos, né, o apóstolo Marcos, no Novo Testamento. E lá no oeste, no ocidente, no oeste, isso, Lucas, um rosto do homem, era a tribo que comandava esta guarda no Velho Testamento, era a tribo de Efraim, né? Então esse é um croquisinho que eu desenhei para que na escola dominical nós usamos isso aqui. No oriente estava Judá, o qual é o leão. No norte estava Dan, o qual era uma águia. Agora note, recordem vocês? Todos vocês recordam bem como os desenhamos aqui, a águia, o boi, o homem e o leão? Eu fiz isso porque o profeta fez numa lousa, no quadro negro, para que as pessoas pudessem compreender. O homem e o leão. Agora vocês notam, Judá guardava a porta oriental, e Cristo é o leão da tribo de Judá. Ele descerá dos céus orientais, entrando pela via da porta. Ele vem pela porta oriental da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. E descobrimos em nossa mensagem nesta manhã que ele ainda é proclamado o leão da tribo de Judá. A raiz, o mesmíssimo começo de Davi. Davi era o rei eternamente, e Cristo se assenta no trono de Davi no milênio, o qual é o rei eterno, e nunca faltaria um Davi. Aleluia! Nunca faltaria um a Davi. Deus prometeu isso, disse, nenhum jamais faltará a Davi. Nenhum. Você diz, e acerca de hoje? Onde estão esses juízes judeus? Ele ainda tem a semente. Ele ainda tem a semente. Cristo é o seu filho, segundo a carne. Ali um se assenta, e Davi nunca faltará. E isso é correto. E Cristo é esse leão da tribo de Judá, da qual Davi saiu. Agora, descobrimos que eles eram os 4 guardas para o propiciatório. Eles vigiavam um propiciatório. Ninguém se aproximava dele, tinha que atravessar as tribos primeiro antes de chegar ao propiciatório. Cada homem querendo dar a sua vida
Cada israelita no acampamento morreria antes que qualquer coisa entrasse naquele acampamento, ali chegasse a esse propiciatório. E agora, encontramos que essa era a ordem no Antigo Testamento. Na ordem do Novo Testamento, encontramos a mesma coisa. Que ele era guardado, o propiciatório, eu espero que vocês o captem. O que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, guardavam? Quem era Jesus? O trono da misericórdia. E na ordem do Novo Testamento, encontramos a mesma coisa, que ele era guardado o propiciatório. Espero que vocês captem. O propiciatório ainda é guardado, ainda tem os guardas. E nós encontramos que esses guardiões são Mateus, Marcos, Lucas e João, guardando o livro de Atos, os atos do Espírito Santo realizados entre os apóstolos, o qual é o livro dos atos do Novo Testamento. E os 4 escritores do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos guardam esse propiciatório para mostrar que é Deus, o Espírito Santo hoje. Cada escritura, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um deles sustentará o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo e os atos do Espírito Santo. Aleluia. Agora, quando chegamos mais além, isto não é ele. Porém, isso sustenta a verdadeira mensagem. Como descobrimos em Atos 2,38, onde diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E hoje eles adotaram o nome de Pai, Filho e Espírito Santo para serem batizados. Não há escritura para isso, não há base, não há nada para guardar isto, coisa alguma. Você diz Mateus, e disse, Mateus o guardava, Mateus 28, 18, diz: o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Tudo isso foi feito, então José, seu marido, melhor dizendo, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo e Deus, o Pai, são a mesma pessoa, ou ele teve 2 pais? Vem, vê você, está escondido ali, está escondido, há uma porta. Mateus escondeu ali. Quem que vai poder enxergar isso? Só o eleito. Que quantos teólogos não entram nisso aqui, mas não entendem? Vocês entenderam a escritura? Vocês entenderam? Mateus disse, vou ler novamente, olha, Mateus 1,18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, quem é pai de Jesus? É Deus ou é o Espírito Santo? E tudo isso foi feito, então José, seu marido, melhor dizendo, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O profeta vem e diz: então o Espírito Santo e Deus, o Pai, são a mesma pessoa. Ou ele teve 2 pais? Vem, você vê, e ela dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus. E tudo isso foi feito para que cumprisse o dito do profeta: Deus estaria conosco, chamado Emanuel, o qual é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em um nome, Jesus Cristo, o qual guarda esta porta contra o erro.
há uns poucos dias em Chicago, diante de uma associação ministerial de Chicago, a maior de Chicago, eu sabia. O Espírito Santo me despertou à noite e me disse: ponha-se de pé ao lado da janela. E disse: há um grupo de ministros e eles estão preparando um de jejum para você. Disse: tenha cuidado, eles vão te atacar sobre isto. E eu disse: obrigado, Senhor. Ele me mostrou onde isso estaria estabelecido. Eu fui e disse a alguns ministros, ao irmão Carlson e ao irmão Tom Hicks, como seria aquilo. Eu disse: o lugar que vocês têm contratado não será esse. Vamos estar em outro lugar. Disse como o doutor Med estaria assentado, como o homem de cor entraria e se assentaria dessa maneira, e tudo acerca disso. Então naquela manhã ele disse, meu filho me disse, ele disse: papai, você vai ali àquele alvoroço? Eu disse: não estou indo ali para alvoroçar, estou indo ali ungido com o Espírito Santo, com uma palavra de Deus que guardará esse propiciatório, enquanto ele estiver ali. Aleluia! Assim sendo, quando chegamos ali, antes mesmo que eles tivessem uma oportunidade de perguntar alguma coisa, o Espírito Santo me falou e disse: agora é tempo para dizer aquilo. Eu disse: eu sei porque vocês estão aqui. E disse: agora, irmão Hicks, você e o irmão Carlos, a cabeça dos homens cristãos de negócios, eu disse: não está tudo exatamente da maneira que o Espírito Santo me disse anteontem? Que vocês não conseguiriam aquele salão, nós estaríamos aqui, e eles acabaram de obtê-lo nesta manhã. E disse: agora olhe, todos estão colocados justamente da maneira que ele disse que estaria. Disse: a coisa pela qual vocês querem se aproximar de mim é sobre o nome de Jesus Cristo para o batismo. E quando o Espírito Santo começou a tomar a palavra de Deus e revelar e interpretar assim, quando aquele grupo de ministros trinitarianos assentado ali, estendendo as mãos sobre a mesa uns aos outros, e com lágrimas em suas faces, segundo eu entendi, 72 deles estão vindo aqui a este tabernáculo para que eu os batize no nome de Jesus Cristo. O propiciatório é guardado, veja. O Espírito Santo guardando o propiciatório. Devemos guardá-lo exatamente, aleluia. Deixe que a palavra de Deus, esses grandes mensageiros assentados ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, sustentem cada ato deste Novo Testamento. E agora isto é exatamente o que eu disse na primeira parte da mensagem esta manhã. Vamos guardá-lo ali mesmo, guardá-lo pelo Evangelho, estas coisas, guarde-o ali mesmo, onde os evangelhos o guardarão. Agora, descobrimos ali, eles estavam guardando o propiciatório de Deus, do Antigo Testamento, e ali Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles. E mesmo o leão da tribo de Judá entregou sua vida para guardar esse propiciatório, deixando-o aspergido com seu próprio sangue. E ali ele está de pé esta manhã. Hoje, o grande conquistador, o qual descerá do Oriente algum dia, e o veremos. Agora, voltemos rapidamente, porque eu sei que há um serviço batismal, que é este livro selado com 7 selos. Que grande coisa, notaram vocês? Como diz aqui, eram 7 selos na parte de trás do livro. Isto é algo, que Deus nos ajude agora e nos dê coragem. Talvez muito logo ou tarde eu possa tê-los para vocês. Olhem, isso não está escrito na palavra, é selado na parte de trás da palavra. O livro selado por estes 7 selos, o mistério inteiro do livro está revelado nestes 7 selos. O mistério todo da Bíblia está revelado nos 7 selos. Este é um dos maiores capítulos no livro inteiro de Apocalipse. Olhe, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro, do lado de dentro, escrito. Isto é o que estamos lendo nesta manhã, a Bíblia.
e por fora, selado com 7 selos. Fora da Bíblia, e o que a Bíblia nem mesmo diz, é selado aqui dentro com 7 selos, os mistérios de Deus. Por isso que pela manhã eu disse, irmãos, se você não obter a revelação desses mistérios, desse livro escrito por fora, como você vai estar sentado no trono para reinar? Não tem. Você poderá ser salvo na salvação comum, mas nunca você será um rei, sacerdote lá. Você nunca estará sentado no trono para julgar. Porque para estar lá no trono para julgar, você tem que ter o livro escrito por dentro, que é a Bíblia, e o escrito por fora, que foi selado com 7 selos. É a mensagem desse tempo final. É os selos revelados. Fora da Bíblia, o que a Bíblia nem mesmo diz, é selado aqui dentro com 7 selos, os mistérios de Deus. Agora, o que é isto? Agora notem, um selo representa um produto finalizado, algo que tem sido provado, examinado e então selado. Onde nós temos o penhor da nossa salvação. Agora, por estarmos selados com o Espírito Santo, este é o penhor da nossa salvação. Regressemos só um minuto. Tem uma escritura escrita aqui, várias delas. Eu não terei tempo para abranger tudo, porém vamos regressar aos Efésios, só um momento, e ler isso no primeiro capítulo de Efésios, para que vocês possam obter o verdadeiro significado. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso. Recordem, João tinha esta carta dirigida aos Efésios, a Éfeso e aos fiéis em Cristo, aos que Paulo havia pregado e conduzido, alimentado com o Evangelho. Éfeso e fiéis em Cristo, esses são aqueles que já estão em Cristo. Como entramos em Cristo? Por um Espírito somos todos batizados num corpo, o qual é o corpo de Cristo. A vós graça, paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Pense nisso agora, Ele nos tem abençoado com toda a graça celestial, bênçãos enquanto nos congregamos juntos em Cristo Jesus, como os crentes, a igreja eleita, chamada fora, separada. Ele nos tem selado por seu Espírito Santo, e agora está revelando-nos todas as coisas que estão no futuro para nós. Agora, chegamos aos 7 selos. Como também nos elegeu, nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para fins de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quão belo é este pensamento! Continuemos lendo só um minuto. Eu quero chegar aqui especialmente no verso 12, e 13 e 14. Com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, no qual também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e no qual depois que crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, aleluia. Depois que crestes, meu irmão Batista, como poderia você dizer que isso não é assim? Você disse que você recebe o Espírito Santo quando você crê. Ela diz, depois que vocês creram, então vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Note, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Agora, descobrimos então que um selo significa que é uma coisa terminada com Deus, já estabelecida. E cada crente foi selado com esta promessa desde o começo. Porque antes da fundação do mundo, fomos predestinados à adoção à adoção de filhos. Antes que o mundo começasse. Que esperança! Nos faz descansar firmes e seguros. Aleluia! Firmes e seguros. Uma âncora para a alma que não é movida de cá para lá,
mas ancorada em Cristo, uma esperança que está segura, aleluia. Nos predestinou desde antes da fundação do mundo para a adoção de filhos por Jesus Cristo. Oh, quão maravilhoso, eu amo esta obra consumada com Deus. Agora, deixe-me citar outra escritura para você. Todos os que ele pré-conheceu, tem chamado. A todos os que ele chamou, ele justificou. A todos que ele tem justificado, ele tem glorificado. Todo o caminho, desde o princípio, Deus, em sua grande e infinitamente, viu de antemão sua igreja e a predestinou à adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, para dar-lhes vida eterna no fim da era. Que coisa bonita, irmão Neville. Isto me faz sentir muito melhor. Assim sendo, só adoção pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, note enquanto continuamos, ora, sabemos que somos predestinados com o Cordeiro, o Espírito Santo é o nosso selo, o penhor significa a mais por vir. Somente temos o penhor disso agora. O penhor é só a entrada do pagamento. Oh, quão belo! Só a entrada do pagamento que o reserva e o assegura e o ancora para que ninguém mais possa tocar naquilo. É o penhor da nossa adoção, amém? O Espírito Santo é agora o penhor de Deus em nossos corações, o selo, aleluia! A adoção de filhos, esperando-nos no fim do caminho, filhos e filhas de Deus, amém. Nós vamos deter aqui. O tempo já se nos foi. Nós viemos até o parágrafo 102 desta mensagem. Logo o profeta seguirá Romanos, capítulo 8, versículo 22. Mensagem, Apocalipse, capítulo 5, primeira parte, com tema, subtema é a serpente ferida. O de Apocalipse 4, terceira parte, foi o trono da misericórdia. Que Deus possa nos ajudar a compreender cada uma dessas pepitas que está aqui dentro da palavra. Bom, irmãos, graças a Deus, essa semana nós temos feriado, né? Quinta-feira, e haverá um encontro em Manaus. Estamos aí na expectativa de estar ali, mas teremos culto normal aqui, né? Para os irmãos que estiverem aqui, vai ter culto normal. Se quiserem acompanhar, né? Nós estaremos postando aí para que vocês possam acompanhar os cultos. É um desejo muito do meu coração de estar presente ali. Estamos esperando em Deus para ver se vamos aí, né? Eu até conversei com o irmão Juraci, nós vamos formar uma turma aí de 3 ou 4, dá para ir na caminhonete, e aí dá para a gente irmos aí, né? Pela estrada mesmo. Então, se o Senhor nos permitir, estaremos ali o próximo fim de semana em Manaus, com alguns pastores ali, teremos reuniões com o pastor Jair, é uma pessoa muito, né, um companheirão para a gente, como um paizão mesmo. Sempre fomos bem recebidos ali, né, sempre fomos honrados, tivemos oportunidade de trazer a palavra ali naquele lugar, que os irmãos têm um carinho muito grande por nós. Então esta é uma oportunidade de estarmos ali, né, juntamente com eles, neste momento. E se assim o Senhor nos viu, nós estaremos ali. Tá bom? Mas normalmente teremos o culto, seguirá normal aqui. Também terá encontros em Joinville com o pastor Júlio César, mas é muito longe e muito custoso para chegar até lá. Então dessa vez eu disse que eu não poderia estar presente, né? Deus vai nos preparar uma outra oportunidade para estarmos ali. Então os irmãos orem por nós, orem por minha família. Não sabemos se vamos com toda a família ou se vai só eu e minha família fica. Mas de todas as formas, né, orem por nós, por essa viagem, por esse encontro que terá ali, né, e que Deus possa ajudar os nossos irmãos. A graça e a misericórdia tem que ser estendida através de quem? De nós. A graça e a misericórdia tem que ser estendida através de nós. A revelação de Deus tem que ser levada. Se for nos dar uma oportunidade para falar algo, falamos. Se não nos dermos,
nossa parte nós fizemos de estar ali. A graça e a misericórdia sendo estendida a todo momento. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos. Quarta-feira, culto normal, temos aqui, todos estão convidados, seja presente ou seja através da internet, todos estão convidados, né? Orando, não esqueça de orar para o nosso irmão Monteiro, de Jandira, né? Ontem falamos do estado de saúde dele, está bem debilitado, mas Deus sabe melhor, né? Aquilo que possa fazer na vida dele, ou levantar ele, ou restaurar por completo, né, a sua saúde, né, ou dar o descanso, né, que ele necessita. Amém? Fechando nossos olhos e oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor Deus, bendito, pela porção da tua palavra dentro deste assunto, Apocalipse capítulo 5. Muito obrigado, ó Pai, pelas instruções dado-nos através do teu mensageiro, o teu profeta. Nós tomamos essas instruções, ó Pai, e a pedimos que o teu Espírito Santo é o único que pode, ó Deus bendito, abrir e nos revelar todas essas instruções que foram entregues a cada um de nós nesta noite. Tu possa abençoar a cada um dos teus filhos que aqui estiveram, como também os nossos irmãos que estiveram conectados através da internet, que detiveram um tempinho dos seus dias, do seu cotidiano, para estar conosco, adorando a Ti, ó Pai, engrandecendo o Teu santo e poderoso nome, e também ouvindo a Tua voz. Pai, nos entregamos em Tuas mãos, que Tu possa, ó Pai, nos guardar, nos livrar de todo mal e todo perigo, nos concedendo-nos uma semana cheia das Tuas bênçãos, sendo protegidos, guardados e livrados de todo mal e todo perigo. Pedimos também a bênção aos pastores que estarão em viagem durante esta semana, ó Pai, uns para estar aqui em Manaus, com o pastor Jair ali, naqueles momentos, naquela convenção de pastores, também aos que estarão dirigindo-se a Joinville, com o pastor Júlio César ali, ó Pai, abençoe a todos eles, em nome de Jesus Cristo. Também pedimos a sua bênção sobre a viagem do pastor Ailton, que estará viajando essa semana, estará ali em Betim, com o irmão Rodinei, estará uns dias ali de descanso com o irmão Rodinei. Tu possa abençoar a sua viagem também, abençoar o lar do irmão Rodinei e conceder tudo o que eles tenham necessidade. Essa é a nossa oração, ó Pai, em favor de todos os teus filhos, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet, e depois nós estaremos cantando um louvor de gratidão a Deus por aquilo que Ele nos deu durante todo este dia. Amém? Estiveram conectados conosco nosso irmão Jailson Souza, da Paraíba, irmão Cosme Francisco, Jandira, São Paulo, irmão Genaí Teixeira, irmã Cida, de Montenegro, irmã Marilúcia, de Jandira, São Paulo, irmã Luziane Nunes, São Pedro, Piauí, irmã Raquel Souza, irmão Alan, de Jandira, São Paulo, irmão João Carlos, Jandira, São Paulo, irmã Keren Apuc, e Louise, Tangará da Serra, Mato Grosso, irmão Rodinei Antônio, Betim, Minas Gerais, e o pastor Ailton Dantas, Jandira, São Paulo. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, e aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer ao Senhor com um cântico, e após o louvor estaremos despedidos. Fiquemos todos de pé, louvemos ao Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em ti e em mim a coluna de fogo está, em nosso meio a operar, milagres acontecendo. É a igreja de Atos renascendo. Eu vou prosseguindo no caminho estreito, até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito, até eu ter a estatura de um varão perfeito. O
prosseguir. Ela vai na frente, vencendo os inimigos por mim. A morte conquistada está. Satanás é um homem que não tem a chave da sua casa. Eu vou prosseguindo no caminho estreito, até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito, até eu ter a estatura de um varão perfeito. Astronauta espiritual, estou a me tornar um alimento especial. Uma nova terra eu entrarei. A minha teofania está a me esperar. Eu hei de habitar. Minha teofania está a me esperar. E eu vou prosseguindo no caminho estreito, até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito, até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou com a palavra, eu vou prosseguir. Ela vai na frente, vencendo os inimigos por mim. A morte conquistada está. Satanás é um homem que não tem a chave da sua casa. Eu vou prosseguindo no caminho estreito, até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito, até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito, até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito, até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito, até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou prosseguindo no caminho estreito, até eu ter a estatura de um varão perfeito. Eu vou. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.